Olá, eu sou o Tommaso Russo e estamos no canal de vídeo da Integração Escola de Negócios. Hoje falaremos sobre os indicadores dos processos de recrutamento e seleção. Para que servem os indicadores? Medir é fundamental para determinar o ponto de chegada, estabelecer parâmetros, compartilhar e entender expectativas, determinar e mobilizar recursos, reforçar ações e alavancar esforços. Para quem não mede, qualquer resultado serve. Quando se fala de recrutamento e seleção, uma má admissão pode custar até 3 vezes o salário anual de um executivo. Um talento pode ter o dobro da produtividade de um colaborador aceitável. E talentos atraem talentos. As métricas dos processos de recrutamento e seleção estão ligadas a 3 fatores fundamentais: tempo do processo, custos do processo e a qualidade do processo. O primeiro indicador é o tempo médio de recrutamento, que é o total de horas ou dias gastos em recrutamento sobre a quantidade total dos processos de recrutamento. Esse indicador mede a eficiência do processo de recrutamento e seleção. Aplica-se tanto a medidas globais, como a recrutamentos internos ou externos, e está dividido por categoria de mão de obra, ou para operacionais, para técnicos administrativos, para supervisões, etc. O custo médio por admissão. Esse indicador mede a eficiência do processo de recrutamento e seleção e faz parte da composição dos custos com turnover. Esse indicador é composto de despesas em comunicação, que é publicação de anúncios, divulgação em sites, divulgação de programas de training em faculdades e etc. Honorários de consultoria e agências de recrutamento. Custos de RH, que é o custo hora do recrutador, multiplicado pela quantidade de horas despendido no processo de recrutamento e seleção. Triagem, elaboração dos anúncios, entrevistas e reuniões com os requisitantes. Custos do requisitante, que é o custo hora do requisitante multiplicado pela quantidade de horas despendidas na preparação do processo e com as entrevistas com os candidatos. Taxa de admissão, quantidade de pessoas admitidas no período sobre a quantidade total de colaboradores de período. Altas taxas de admissão exigem sempre um esforço da empresa, em termos de programas de integração, treinamento, perdas de produtividade, etc. Por exemplo, se numa empresa com uma média de 1.000 funcionários em 2010 foram admitidos ao longo do ano 100 funcionários, a taxa de admissão seria de 10% ao ano. Fontes de recrutamento. Os indicadores ligados a fontes de recrutamento medem a eficiência de cada fonte em fornecer candidatos viáveis. Essas vagas podem ser divididas por categorias: chefias, técnicos administrativos, operacionais, etc. O primeiro indicador seria a triagem, que é a quantidade de candidatos triados por fonte de recrutamento por vaga trabalhada. Outro indicador seria os recrutados por vaga, que é a quantidade de candidatos selecionados por fonte de recrutamento, sobre o total das vagas preenchidas. No tocante à qualidade do processo de recrutamento e seleção, o principal indicador que a gente usa é a rotatividade dos selecionados. Esse indicador mede a eficácia do processo de recrutamento e seleção e da integração de novos funcionários. Calculamos esse índice pela média do tempo em meses de permanência dos selecionados, também divididos por nível hierárquico ou por natureza do cargo. No gráfico que vocês estão observando, foram mostrados que 22% dos candidatos aprovados permaneceram menos de 6 meses na empresa, 18% entre 6 e 12 meses, 15% entre 12 e 18 meses, 2% entre 18 e 24 meses e 43% acima de 24 meses. O que está nos indicando é que 40% dos colaboradores permaneceram na empresa menos do que 1 ano após a admissão. Outro índice que mede a qualidade do processo é a satisfação dos admitidos com o processo de recrutamento e seleção. Isso é feito através de notas numa pesquisa que avalie a satisfação com os anúncios, com o tempo de espera entre as entrevistas, com as informações recebidas sobre o cargo, sobre a empresa e etc. Em geral, essas avaliações podem ser feitas após um período de 6 meses da admissão. Hoje falamos sobre os indicadores de processos de recrutamento e seleção.
Inscreva-se em nosso canal de vídeo e acompanhe as nossas novidades. Até a próxima videoaula e obrigado.